Olá! O que o recrutamento online muda na hora de você mandar o seu currículo? Você sabe o que deve fazer para se tornar mais relevante? Para abordar esta e outras questões, o Itoweb TV preparou uma série de 3 entrevistas com Luiz Testa, que é gerente de marketing da Vagas.com.br. Nesta primeira entrevista, vamos abordar os profissionais de TI diante da nova maneira de as empresas contratarem. E nas próximas entrevistas, vocês saberão como usar as redes sociais para manter o networking vivo e também como as empresas vêm usando as novas mídias para recrutar pessoas. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Tudo. O que o candidato deve ter em mente agora que ele tem que cadastrar o currículo diretamente no site das companhias? Esse paradigma realmente muda muita coisa. Hoje em dia, muitas empresas utilizam uma solução que a gente chama de recruitment, exatamente para poder ganhar qualidade e agilidade nos processos seletivos. E como consequência direta, muitas vezes o candidato precisa preencher longos cadastros, que realmente demandam um pouco de tempo para fazer esse primeiro cadastro, e às vezes o candidato não sabe o que isso muda no contexto de um recrutamento de seleção. Mas muda alguma coisa? Muda bastante porque a internet democratizou, popularizou e facilitou muito o acesso às oportunidades de emprego de muitas empresas, tanto no seu link Trabalhe Conosco, como em sites de carreira, como Vagas.com.br. E como consequência direta, um processo seletivo em grandes centros pode receber centenas, 2.000, 15.000, 30.000 candidatos ao mesmo processo seletivo. Então, a primeira consequência é que o candidato tem que ter em mente que o seu currículo, na grande maioria das vezes, sequer será lido pelas empresas, porque não há pessoas, não há recursos suficientes para fazer a análise pontual de 2.000 currículos, por exemplo, a um processo seletivo. Né? Então, aí o que manda é que o candidato ele tem que colocar palavras-chave ou preencher no mínimo detalhe o currículo? Muda muito, porque hoje em dia o mercado, o profissional tem que pensar que ele tem que ter sempre 2 currículos à mão. Aquele paradigma do currículo sucinto, o currículo que deve caber em uma página, ele faz sentido quando o currículo será lido. Será numa entrevista de emprego, quando você entrega pessoalmente, ou quando você encaminha por e-mail para uma pessoa que é um contato seu na empresa. Quando você faz um cadastro no site, você tem que ter um currículo que é o oposto. Ele tem que ser o mais completo possível para que ele seja relevante na hora que a empresa faz a aplicação de critérios de ranqueamento do currículo para que aqueles que têm maior aderência ao perfil desejado fiquem no topo. Mas não existe, por exemplo, uma receita de bolo, quer dizer, as empresas elas vão colocar o que ela quer e diante daqueles currículos, não tem um jeito que o candidato vai preencher um currículo igual em todas as empresas e vai se tornar igualmente relevante? Não tem uma receita de bolo, até porque cada empresa utiliza critérios de acordo com aquela vaga ou de acordo com a sua política de seleção. Mas a gente sabe que alguns critérios no currículo, por exemplo, no currículo estruturado como o do Vagas, são muito relevantes e muito importantes. Por exemplo? Por exemplo, objetivo profissional. Eu, por exemplo, trabalho na área de comunicação e meu objetivo profissional ele é o mais amplo possível sem perder o foco. É uma coisa que parece estranha, mas eu coloco palavras-chave no meu currículo, que é executivo, gerente na área de comunicação, marketing, publicidade. Ou seja, eu coloquei no mesmo objetivo algumas palavras que podem ser chaves na hora que uma empresa faz uma pesquisa de um currículo. A mesma coisa se aplica num cargo de uma empresa ou na descrição do trabalho. Então, mais voltado à área de TI. Se a pessoa já trabalhou com uma ferramenta Oracle ou com uma ferramenta mais específica de um fornecedor, é importante que essas palavras estejam o mais presente possível no seu currículo. Bem como todos os cursos que essa pessoa fez, além da graduação, da pós-graduação. Sim, o currículo não deixa de ter limite de espaço. Então, mesmo um curso que eventualmente não estaria no currículo sucinto, ele deve fazer sentido no currículo num cadastro como o do Vagas ou de ferramentas de recruitment, porque não tem limite. E eventualmente um curso que uma empresa possa ser relevante para uma empresa, num processo seletivo, você eliminaria no processo, num currículo simples e faria sentido colocar num cadastro como esse. Isso porque quando a empresa ela vai analisar o currículo, ela coloca critérios como, por exemplo, desejável, importante, não gostaríamos, é assim que funciona? Exato. No caso do Vagas tem um conceito que é um pouco diferente, que a maioria das pessoas fala que são critérios de triagem. Tá. Quando você cria 15 critérios de triagem, um processo seletivo de 2.000 pessoas passa para eventualmente 2, 3 ou nenhuma, né? Porque todos eles são eliminatórios. Na maioria das ferramentas, cada critério tem o seu peso.
Então a empresa define que, por exemplo, a área onde ele mora, a região onde ele mora, é relevante, porque ele está procurando pessoas que moram no mesmo bairro da empresa. Ou o teste de idiomas que ele realizou para participar do processo, ou a aderência do perfil comportamental do profissional com o perfil desejado para aquele cargo. Então, cada um desses critérios tem o seu peso na hora da empresa definir quais são os candidatos que estarão no topo da lista dessa vaga. Ótimo. Muito obrigada, Luiz Testa. Nesse primeiro webcast da série sobre recrutamento, falamos sobre os desafios dos profissionais de TI diante da nova maneira de as empresas contratarem. Não perca os próximos programas. Eu sou Roberta Prescott e você está assistindo ao ITWeb TV.